Certo. Então, nesse processo 501-3405-59, depoimento da senhora Mônica Regina Cunha Moura. É isso, né, senhora Moura? É isso, minha Letícia. Senhora Moura, a senhora foi acusada de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Se a senhora fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que a senhora tem de falar no processo. Tudo que a senhora falar vai ser considerado para o julgamento. A senhora prefere falar ou a senhora prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, doutor. Minha Letícia. Senhora Mônica, primeiro umas questões mais gerais aqui, antes de nós entrarmos na acusação específica. A senhora é sócia do senhor João Santana na Polis Propaganda, é isso? Exatamente. Desde quando que a senhora trabalha junto com ele? Desde 2002. Nós abrimos a empresa em 2002, como sócios. Certo. E a senhora também tem um relacionamento conjugal com ele? Sim, nós somos casados desde no início de 1999. E a senhora e ele participam de campanhas eleitorais? Sim, em campanhas eleitorais. Eu, desde muito antes do casamento e da sociedade com o João, trabalho em campanha há mais de 20 anos. E com ele, desde 2002, fazemos campanhas no Brasil e fora do Brasil. Todos os anos, ininterruptos. E, evidentemente, tem empregados também nessa empresa? A Polis é uma empresa que trabalha com campanhas políticas. No Brasil, ano sim, ano não, ano par, só em anos pares. A empresa Polis é uma empresa muito pequena, em ano que não temos eleição, a empresa mantemos meramente uma sede administrativa. Em anos que nós temos eleição, nós contratamos fornecedores, pessoas que trabalham na área de cinema, propaganda, rádio, enfim. Nós montamos uma grande equipe de acordo com o tamanho da campanha, óbvio. Mas os proprietários mesmo são somente a senhora e o senhor João Santana? Eu e o senhor João Santana. Somente. Tem alguma divisão de tarefas entre o senhor entre a senhora e ele? Tem, sim, tem. Na Polis, o João cuida da toda a parte estratégica, a criação, a estratégia de criação da campanha, estratégia política, e eu cuido de toda a parte operacional, financeira, administrativa, montagem de campanha, contratação de pessoas e tudo mais. Quando a senhora e ele passaram vamos dizer, assumir campanhas políticas para o Partido dos Trabalhadores? Nós trabalhamos desde 2002, nossa primeira campanha como sócios, trabalhamos para um candidato do Partido dos Trabalhadores, foi um candidato a senador, o senador Delcídio Amaral, mas também fizemos outras campanhas esse ano para outros partidos. Esse ano fizemos mais 2 campanhas com outros partidos. E depois disso trabalhamos em 2004 para outros partidos, mas também que foi uma campanha de prefeito, que nós fizemos 3 candidatos. E tinha candidato do PT, tinha candidato do PDT e um do PMDB, se não me engano. Em 2006 fizemos a campanha do presidente Lula, a reeleição, e assim por diante. Então sempre trabalhamos para o PT, mas também trabalhamos para outros partidos. Não chegaram a atuar a partir de 2006, talvez em exclusividade para os trabalhadores? Não era exatamente exclusividade, Excelência. É que depois da campanha do presidente Lula, em 2006, nós fizemos só a campanha do presidente Lula, porque é uma campanha presidencial no Brasil, um país continental como o Brasil, é impossível fazer mais de uma campanha. Diferente de uma campanha municipal, que nós conseguimos fazer. Na época conseguíamos fazer 2, 3 campanhas, a depender da dimensão da campanha. A campanha do presidente Lula foi só esta campanha que nós fizemos. Em 2008 nós trabalhamos de novo, mas aí trabalhamos para outros partidos também. Fizemos PT, que foi a Marta Suplicy, mas também fizemos PDT e fizemos um outro candidato que eu não me recordo agora. Em 2010, mais uma vez, era uma campanha presidencial e daí fizemos somente a campanha da presidente Dilma. Mas é que não houve exatamente uma exclusividade, mas é óbvio que trabalhamos mais para o partido, para o PT. Esse atendimento ao Partido dos Trabalhadores é uma questão de negócios, basicamente. Meramente de negócios, assim como trabalhamos com outros partidos no Brasil e no exterior. Nós já fizemos campanha fora o Brasil em 6 outros países. Campanhas fora do Brasil. Indo especificamente agora para essa questão do processo mesmo aqui, há uma referência a esses depósitos efetuados nessa conta em nome da offshore Shell Bill Finance. Essa offshore é da senhora? Essa offshore pertence ao João. É uma empresa que pertence ao João. Quando eu casei com o João, já existia. Já existia.
E tem conta onde essa offshore? Essa offshore tem uma conta na Suíça. Especificamente nesse processo, há uma referência aqui a depósitos que teriam sido feitos por uma conta controlada pelo Sr. Zivi Skornik. Um total aqui de 4 milhões e 500 mil dólares. O que foram esses pagamentos? Esse pagamento, Excelência, foi referente a uma dívida de campanha que o PT ficou devendo a gente na campanha de 2010, da campanha da presidente Dilma, primeira campanha. Ficou uma dívida de quase 10 milhões de reais, que não foi paga e que demorou e foi protelada, e eu cobrei muito essa dívida. Eu tinha dívidas, fiquei com muitas dívidas de campanha depois disso, e se tentou resolver de várias formas, eu cobrei muito, enfim. E no fim de 2 anos de luta, eu tive uma conversa com o Vacari, que era a pessoa responsável pelos pagamentos, era o tesoureiro na época da campanha, era quem acertava comigo os pagamentos de campanha, e ele me mandou procurar um empresário que queria colaborar com o partido e que ia pagar essa dívida de campanha. Foi assim que eu cheguei ao senhor Zivi. E a senhora foi até o senhor Zivi, então? Fui. O Vacari me deu o contato dele. Eu fui até um escritório dele no Rio de Janeiro. E nós conversamos. Ele já sabia do que se tratava, que ele ia pagar uma dívida, que o Vacari já tinha conversado com ele. Eu, quando fui basicamente acertar com ele a forma de pagamento, como é que ele ia pagar isso, e conversamos sobre isso. E foi-lhe tratado de onde que vinha esse dinheiro? Qual que era a origem disso? Nunca, não. A senhora também não fez perguntas ao senhor Vacari ou ao senhor Zivi? Não. Sobre a origem do dinheiro? Isso. Não, nunca. Estavam me pagando pelo meu trabalho, eu estava recebendo finalmente uma dívida grande, aliás, sobre o trabalho que a gente tinha feito. E o que eu perguntei ao Vacari era: como é que vai ser feito isso? Ele falou: ele vai ter que parcelar, ele não tem como pagar de uma vez essa dívida, mas vai ser paga essa dívida, você fique tranquila que você vai receber esse dinheiro. Vá conversar com ele que já está tudo acertado com ele. E eu cheguei para acertar com ele esse detalhe. Para mim, um empresário que estava colaborando com o partido pagando uma dívida. Esses pagamentos foram objetos de algum registro eleitoral? Não foi. Foi Caixa 2 mesmo. Excelência, foi Caixa 2. Foi declarado pela sua empresa o recebimento desses valores também? Não, Excelência, não foi declarado. E senhora Moura, por que desde o início a senhora não revelou esses fatos? Excelência, primeiro momento, quando eu fui presa em fevereiro, primeiro que eu estava passando por uma situação extrema, não é uma coisa muito natural, claro, na vida de uma pessoa, o que eu passei em fevereiro. Segundo, o país estava vivendo um momento muito, muito grave, institucionalmente, de político, as coisas que estavam acontecendo todas em torno da presidente Dilma, eu não preciso me estender sobre isso, que todos aqui sabem o que estava acontecendo, todo o processo que estava passando. E, para ser muito sincera, eu não quis atrapalhar esse processo, eu não quis incriminá-la, eu não quis colocar isso, porque eu achava que eu ia piorar a situação, eu achava que eu ia contribuir para uma coisa, para piorar a situação do país, falando o que realmente aconteceu. E eu acabei falando que foi um recebimento de uma campanha no exterior, eu queria apenas poupar, de piorar a situação do que estava acontecendo naquele momento ali, do que eu sabia que estava acontecendo. Inclusive, na época, eu não estava no Brasil, eu tinha passado praticamente 1 ano fora. Eu emendei uma campanha na Argentina, que eu fiz na Argentina em 2015. Em seguida, fui para uma outra campanha que já estava acertada, que eu fiz na Dominicana. Mas eu acompanhava toda a situação de fora, eu sabia o que estava acontecendo, o próprio processo de impeachment, tudo. E eu quis apenas não piorar a situação. E a senhora também, quando a senhora depôs lá no inquérito policial, eu tenho aqui o seu depoimento, a senhora disse o seguinte, que indagada acerca dos pagamentos recebidos de Skornik, esclarece que o mesmo foi indicado por uma mulher responsável pela área financeira da campanha presidencial de Angola. E aí a senhora faz uma referência que esses valores seriam então dessa campanha de Angola. Então isso não corresponde à verdade. Não, isso não corresponde à verdade, excelência. E a senhora recebendo esses valores, a senhora não tinha receio de que esses pagamentos podiam ter origem ilícita em acertos de propina? Não, nunca pensei nisso. De verdade, eu nunca pensei nisso. Nunca tive esse receio. Esse receio da origem do dinheiro nunca passou pela minha cabeça. O receio que eu tinha, óbvio, era... Eu estava recebendo um dinheiro pelo meu trabalho, pela minha remuneração pelo meu trabalho, mas recebendo de uma forma ilícita, que eu não estava sendo contabilizada, eu não estava pagando os impostos sobre isso, eu estava também usando uma conta não declarada no exterior. Isso sim, eu sempre tive muito receio. Esse tipo de coisa eu tive receio. Mas, infelizmente,
Excelência, eu tenho que dizer isso. No meu trabalho, na minha atividade, isso acontece sempre. Parte dos trabalhos de campanha política sempre são pagos em Caixa 2. Eu não vou me estender também sobre isso, mas é uma prática que, infelizmente, acontece. Consta que a Polícia Federal fez um levantamento, não sei se é um levantamento preciso ou não, mas ela levantou uma série de 170 milhões de reais que teriam sido pagos pelo Partido dos Trabalhadores entre 2006 a 2014. Pagamentos registrados por campanhas eleitorais à sua empresa. Se tinha todos esses volumes de pagamentos assim tão expressivos, por que tinha que pagar também valores separados? Veja bem, Excelência, nós estamos, eu nem sei, essa soma eu não lembro exatamente. Eu também não sei se está não sei se está exatamente, aqui, mas enfim, é um valor expressivo. É um valor expressivo. E valores pagos ao marketing político de campanha, não só para a gente, não só para o João Santana e para mim, são valores expressivos. Fazer televisão no Brasil é uma coisa muito cara, fazer campanha política no Brasil, a área de marketing, não só TV, como tudo que envolve um marketing político, que é jingle, rádio, parte de criação, é uma coisa muito cara. Então, é um valor, se não for exatamente esse, é por aí. Isso se refere a um valor de quase 8 anos, nós fomos ver, e de várias campanhas. Sim. Nós fizemos várias campanhas nesse período. O que acontece em relação, o senhor perguntou, por que não se teve esse valor todo, por que não colocou tudo? Os partidos não aceitam, primeiro, que todos os valores sejam registrados em Caixa 2. Eu sempre tentei, não estou querendo me fazer de que eu sempre quis, mas sempre tentei, para mim era muito mais tranquilo, eu não tinha que correr riscos, eu não tinha que ficar fazendo esse malabarismo de receber dinheiro de empresário ou de doador de campanha que manda. Mas os partidos sempre tinham um argumento de que não temos teto, se eu for pagar para você o valor real, que é o valor real de uma campanha, o que custa uma campanha, eu vou extrapolar o teto limite que eu tenho do TSE, não sei o que. Os partidos não querem declarar o real valor que eles recebem das empresas, motivos políticos, cada um tem os seus motivos. Em contrapartida, as empresas não querem declarar o real valor que doam a cada partido, e nós, profissionais, ficamos no meio disso. Portanto, nunca era declarado todo o valor. O senhor me pergunta, a senhora declarou, se declarou 30, 40, por que não declarar um pouco mais? Não era realmente uma opção minha fazer isso. Era uma prática, não só no PT, em todos os partidos, meu grande erro, me submeti a isso. Eu indago a senhora isso porque a senhora mesmo declarou no seu depoimento na polícia o seguinte, que receberam muitos recursos das campanhas eleitorais no Brasil de maneira legal e registrada, de maneira que não houve motivos para pagamentos via Caixa 2. Isso não é verdade, não é correto. Isso é um argumento... Isso, a senhora não compreende que isso também não significa trapacear numa campanha eleitoral, receber dinheiro por fora? Trapacear com as pessoas, com o povo que está votando? Trapacear em geral. O que eu reconheço é que é um grande erro, Excelência. Eu reconheço um grande erro nessa prática. Eu acho que não está correto. Eu acho que as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Aliás, isso não existe, mas se eu voltasse no tempo, as coisas seriam bem diferentes. Mesmo que a opção fosse trabalhar menos, aceitar menos campanhas, fazer talvez menos do que a gente fez, não ter chegado onde a gente chegou de reconhecimento, de trabalho, enfim, profissional, mas não ter feito dessa forma. Eu reconheço, sim, um grande erro, que isso foi um grande erro, que não é correto trabalhar dessa forma. Porque eu ouço de muitas pessoas assim, essa banalização do Caixa 2, né? Todo mundo faz e tal, mas a gente fica pensando, isso não é trapacear na campanha? Considero que é errado. Não só numa campanha, eu não estou falando errado em relação à campanha. Eu hoje não, sempre considerei. Eu sempre trabalhei no limite da preocupação e tentando não fazer isso. Considero errado, não só em campanha, em qualquer trabalho, que eu acho que não é só em campanha política que existe isso no Brasil. Acho que em várias áreas existe isso no Brasil. Uma parte é pago contabilizado, outra parte é pago não contabilizado. Eu acho isso muito errado. Não acho isso correto, sinceramente. Esses valores que foram recebidos do senhor Zuiz Cornic, a senhora tratou desse assunto somente com o senhor João Vacari ou com outras pessoas também? Não, somente com o Vacari. Era dele que eu cobrava, eu precisava receber o dinheiro e eu voltava e sempre recebia que estou resolvendo e foi com ele. Mas esses valores eram na campanha de 2010? Foi uma dívida que ficou de 2010. Por isso começou a ser pago em 2013 e meu primeiro encontro com ele foi no início de 2013 e essa dívida começou a ser paga em 2013 e foi feito em parcelas que ultrapassou
até 2014. Perfeito. Eu vou... Tem 14 minutos? Achei que estava mais ainda. E... Pelo que eu entendi aqui, quando ele prestou um depoimento, havia uma pretensão de um recebimento de uma vez só desses valores, mas foi parcelado. Houve alguma coisa assim? Na verdade, eu queria receber esses valores, óbvio, o mais rápido possível, que eu já estava com uma defasagem muito grande, mas quando eu fui conversar com o senhor Zivi, o Vacari já havia me informado que vá, acerte com ele, mas ele não vai te pagar, não tem condições de pagar de uma vez, ele vai parcelar com você essa dívida. Eu já sabia que ia ser parcelado, eu não tinha esperança de... Sim. Eu queria, a minha vontade, mas eu já tinha... E não havia um receio de estar recebendo dinheiro sujo, até por causa daquele exemplo do senhor Duda Mendonça, lá, do caso do mensalão? Não, Excelência, eu não pensei em estar recebendo dinheiro sujo. O que me foi dito pelo Vacari é que era um grande empresário, não sabia quem era o seu Zivi, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nele, que era um grande empresário, que era uma pessoa honesta, decente, que tinha uma grande empresa e que queria colaborar com o partido, que colaborava com o partido. Eu não conhecia, não sei de que forma ele colaborava antes, mas que colaborava com o partido e queria colaborar pagando essa dívida. Nossa, mas eu nunca pensei em dinheiro sujo. Eu nunca pensei Quando a senhora foi ouvida lá no inquérito, e aqui citando o que a senhora declarou lá que está no seu depoimento, a senhora disse o seguinte, que indagada, a senhora, né, se ela, a senhora, no caso, e João Santana, receberam recursos não contabilizados dos clientes dos serviços eleitorais que prestaram no Brasil, disse que não. Primeiramente por motivos óbvios, quais sejam as investigações e condenações do caso mensalão. A senhora mesmo fez essa referência. Eu sei, Excelência. Mais uma vez, um grande erro. E, enfim, não tenho que justificar por que eu disse isso, mas não foi isso. Eu estou lhe dizendo exatamente o que aconteceu. Como foi que aconteceu. Consta aqui também no processo, para a senhora tenha, de certa maneira, já admitido esses fatos, mas para ficar bem claro, foram apreendidos na residência do senhor Zivi alguns bilhetes e correspondência que a senhora teria supostamente enviado para ele, segundo aqui a acusação. Entre essa documentação tem um bilhete aqui, começa Zivi, Bruno, encaminho cópia dos contratos que firmei com outra empresa, com modelo. Eu vou lhe mostrar aqui, tá? Se a senhora dá uma olhadinha. Eu conheço. É a senhora que escreveu isso? Eu que escrevi, sim. E depois a senhora também mandou uma referência à conta Shell Bill. Exatamente. No mesmo envelope. Sim, foi eu que mandei. E a senhora também enviou um modelo de contrato, né? Sim, Vou lhe enviei. mostrar aqui. Sim, também enviei um modelo de contrato. Exatamente. Foi a senhora que fez esses riscos aqui no contrato? Fui eu que fiz esses riscos para preservar o nome dessa empresa aí. Quer dizer, eu não queria que o seu Zivi visse referência a outra empresa. Eu mandei um modelo de um outro contrato. E foi feito um contrato parecido com o senhor Zivi? Veja bem, Excelência, o senhor Zivi me pediu um contrato, disse que precisava de um contrato para fazer esses pagamentos, essas transferências, que o banco dele exigia um contrato. Eu falei que tudo bem, que ele me desse o contrato, que a gente faria, né? E ele disse que ele não tinha um modelo de contrato, que eu, enfim, mais ou menos assim, me mande um contrato que a gente resolve o problema. Eu tinha esse contrato, eu paguei o nome da outra empresa para que não chegasse a ele com o nome dessa empresa e entreguei a ele no envelope com esse bilhete, entreguei a ele esse contrato para que ele usasse como modelo. Se ele usou, eu realmente não sei. Excelência, eu nunca usei esse contrato. Tá. Mas foi feito um contrato Excelência, entre a Shell Bill e uma empresa do Sr. Zivi? Então, eu entreguei esse contrato a Sr. Zivi e, sinceramente, eu não me lembro de ter assinado esse contrato. Se ele usou esse contrato, eu não sei, porque eu não voltei a ele depois disso e ter assinado um contrato, porque eu não me lembro disso. Posso até ter assinado, estou dizendo aqui que eu não me lembro de verdade se teve essa continuidade disso, entendeu? Mas me lembro que entreguei esse contrato para ele. A polícia identificou esse nome aqui riscado como sendo de uma offshore chamada Cleanfield, que, segundo a acusação aqui, é do empresa Odebrecht. É isso mesmo? É. Embora isso seja objeto de uma outra ação penal, o fato é que esses assuntos são interligados e há uma referência também a depósitos dessa Cleanfield nessa conta Shell Bill. Esses depósitos são de campanhas no exterior, são de campanhas no Brasil? Excelência, não seria interessante, como é assunto da outra denúncia,
a gente se limitar daí às Então, questões porque como tratadas as aqui. coisas são conexas, assim, eu acho que é uma questão relevante. Mas, assim, se não quiser responder, tem evidentemente o direito ao silêncio. Excelência, eu prefiro não responder agora sobre isso, sobre esse assunto que se trata de outro processo. Inclusive, quero dizer ao senhor aqui agora que eu estou disposta a esclarecer todos os detalhes, todos os assuntos referentes também a esse processo, mais adiante, mas fui orientada por meus advogados que estou disposta a colaborar o máximo possível com a Justiça, mas mediante um acordo com a Justiça. Então, eu queria que deixássemos isso para que o outro processo... Eu não quero me furtar de dar nenhuma informação, mas eu queria que fosse feito dessa forma, se o senhor não se importa. Certo. Nessa conta da Shell Bill tem alguns débitos também, diversos débitos, né? Entre eles débitos em favor de Surya Santana e de Matil Passinelli. É filha do João e o genro do João. Ela mora há muitos anos, há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Também há um débito específico de cerca de $1 milhão em favor de Mauro Eduardo Uemura. Foi um apartamento que nós compramos em São Paulo e, na época, o proprietário, que morava fora do Brasil e tinha se separado recentemente de sua esposa, que continuava morando no Brasil, pediu que o pagamento fosse feito uma parte no Brasil, que seria a parte da esposa, exatamente a metade, e a outra parte fora do Brasil, porque era a parte dele, que não tinha mais nem sequer, como se chama, residência fiscal, não, mas ele não morava mais no Brasil, não pagava mais impostos. E eu primeiro disse que não tinha como fazer isso, refutei, e ele disse que então não interessava ele fazer o negócio. Como eu queria fazer o negócio, eu acabei aceitando. Isso é referente ao pagamento da metade uma parte desse apartamento. E o senhor João Santana, a senhora cuidava da parte financeira, mas a senhora também tratava esses assuntos com ele? Tratava os assuntos com o João, claro. Eu não fazia nada sem que ele soubesse, mas de verdade eu tomava conta de todos os assuntos financeiros, não só da empresa, como da vida do casal também. O João é muito desligado com dinheiro, não tem a menor aptidão para esse tipo de coisa. Então fui eu que sempre tomei todas as providências. Agora, óbvio, eu nunca fazia nada sem, no final, conversar com o João e dizer, olha, vai ser assim, o que é que você acha, pode, não pode. Esses pagamentos por fora, ele tinha conhecimento? Tinha Conhecimento. Fazia nada sem consultar o João, mas era eu que estava à frente de toda a parte operacional e financeira, sempre. Essa conta da Shell Bill, a senhora mencionou, a senhora também é procuradora da conta, com poder de movimentação? Não sou. Não tenho nada, oficialmente, eu não tenho nada a ver com essa conta. Como eu lhe disse, quando eu conheci o João, ele já tinha essa conta, tinha aberto há 1 ano, e eu nunca tive nada a ver com essa conta, mas eu, por força dessa coisa de tomar conta da vida do casal, e eu acabei, com o tempo, também sendo a pessoa que não tomava conta, que nessa conta, na verdade, Excelência, a gente pouco mexia no sentido de gastar, fora algumas coisas que tinha, alguns pagamentos a fornecedores, alguma coisa que a gente usava para essa conta, a gente não usava ela para a nossa vida pessoal, praticamente quase nada. Esses débitos, por exemplo, em favor de familiares, ou compra do apartamento? Eu ia dizendo, poucas coisas como essas, por exemplo. Mas quem fazia esses pagamentos, a senhora ou ele? Eu. Então a senhora tinha poder de movimentação? Ele me deu, não oficialmente, assim, mas ele me orientou e dizia que eu podia fazer. Claro que sempre eu me reportava a ele, dizia, estou fazendo isso, estou pagando isso, ele sabia de tudo. Ele tem uma sócia e esposa, então eu acho que ele confiava em mim e eu acabava fazendo. Esses pagamentos recebidos do senhor Ziz Kornick, a senhora tratou esse assunto com ele? Sim, tratei. Depois, inclusive, não foi nem... tratei. Eu primeiro acertei tudo e depois eu falei com ele do que se tratava, o que era, que finalmente iam pagar aquela dívida e que se eu podia fazer, ia receber assim, enfim. Bom, por hora são essas indagações do juízo. Eu vou passar ao Ministério Público e depois nós prosseguimos. Boa tarde, senhora Mônica. Boa tarde, doutor. Eu tenho algumas poucas perguntas para a senhora. A senhora mencionou que esse valor que a senhora recebeu do senhor Ziz Kornick teria sido o pagamento de uma dívida de campanha de 2010, certo? Exato.
como a senhora também mencionou, e consta aqui dos registros, esse pagamento aconteceu em 2013, ou seja, 3 anos depois. É quase isso. Não lhe pareceu um pouco estranho que uma pessoa aparecesse 3 anos depois querendo contribuir com o pagamento de uma dívida pretérita? Não me pareceu, doutor. Isso estranho. não poderia, não soou para a senhora, dentro de todo o contexto, e reforço aqui a questão do doutor com relação ao mensalão, que esse dinheiro poderia ser um dinheiro de propina? Não, doutora, nunca me pareceu. Nunca pensei nisso, de verdade. Porque o que me foi dito é que, em 2012, inclusive, nós fizemos uma campanha, quer dizer, um pouquinho antes de ser acertado esse valor com o seu Zivi. E logo depois eu continuei cobrando e foi o que eu disse. O senhor Vacari me chamou e disse: consegui resolver, temos um empresário que colabora com o partido, que vai colaborar com o partido, e essa parte da colaboração dele vai ser, nós vamos repassar para pagar a dívida de 2010. Quer dizer, na verdade, eram 2 anos e pouco depois, porque essa conversa aconteceu no início de 2013. A campanha terminou, óbvio, no final de 2010, portanto, foi prazo de 2 anos e um pouquinho para receber essa dívida. Certo. E essa história de ter que fazer um contrato que não houve uma prestação de serviço efetiva para subsidiar essas transferências também não era uma coisa que não era regular, não era estranha? Doutora, o que não era regular era a forma de pagamento, entendeu? A forma de pagamento já não era regular. Eu estava recebendo um caixa 2, eu estava recebendo um dinheiro não contabilizado. Então, quando ele me disse... E nada disso despertou o sinal da senhora que poderia ser um dinheiro de propina? Um grande empresário. Nunca me passou pela cabeça propina, doutora, para falar a verdade. Não é que eu imaginei. Nunca me passou pela cabeça essa ideia de que esse dinheiro tinha uma origem de uma propina ou de o que quer que seja. O que eu sabia era que um grande empresário, que estava, como vários outros empresários, que colaboram com vários outros partidos no Brasil, ou em outros lugares do mundo, estava colaborando com o PT e estava pagando a dívida de campanha. Tá certo. A senhora mencionou também que a senhora não tinha tido contato com o Sr. Zivi antes desse momento, nunca, né? Nunca. Não sabia nem quem era o Sr. Zivi. Realmente nunca. Pois é, mas como que ele era um grande empresário conhecido, que a senhora mencionou, como que ele seria um doador tão, enfim, habitual do partido? Eu não disse que ele era um grande empresário conhecido, desculpe, eu disse que ele era um grande... O que me foi dito pelo meu credor é que ele era um grande empresário e que ia pagar uma dívida da campanha, fazer uma doação ao partido que ia pagar uma dívida da campanha, que era um homem honesto, um empresário que trabalhava uma grande área, uma empresa grande no Brasil. Para mim não tinha nada de... Isto não era estranho para mim. Entendeu? O que era errado era que eu estava recebendo um dinheiro em caixa 2, eu estava recebendo um dinheiro não contabilizado. Isso sim, para mim era o que era a parte difícil de resolver. Tá certo. Nas outras campanhas que a senhora fez, que a senhora trabalhou, a senhora não recebeu também dinheiro do Sr. Zivi? Ou... Não. Nunca tinha recebido, essa foi a primeira vez. Primeira vez. Tá. Então tá bom. Obrigada. Sem mais perguntas. Obrigada, doutora. Aceita a acusação? Interrompeu o áudio um minutinho aqui, daí a gente já retoma.